Olá, pessoal do nosso canal, bora falar com o professor Alain. Hoje é o nosso segundo episódio, a gente já vai começar com uma grande mulher, professora Graciele Guariente, da Universidade Federal de Mato Grosso. Ela está aqui. Olá, Graci, boa noite, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao nosso podcast. Bora falar com o professor Alain. Dá uma boa noite para a gente. Boa noite, professor Alain. É um prazer estar aqui no seu podcast, uma iniciativa muito importante para a gente falar sobre tecnologia e inovação, sobre projetos e o que a gente pode trazer aí de bom para o estado de Mato Grosso, para a sociedade como um todo. É uma honra estar aqui nesse segundo episódio que traz aí a presença de uma mulher, principalmente, né? Então, agradeço muito o convite de estar aqui com você. E, Graci, hoje a gente começa as entrevistas. O primeiro podcast, o primeiro capítulo, o nosso amigo Paulo, ele me entrevistou para que a gente pudesse falar da ideia do podcast Bora Falar, desse projeto, e também um pouquinho da nossa trajetória. E hoje você estreia para valer o programa de entrevistas, e eu tenho certeza que você que está acompanhando a gente aí no canal, já vai lá, já se inscreva no canal, já clica lá no sininho, toda quinta-feira, 19 horas, antes de você sair para balada ou ir estudar, dá uma olhadinha e curte a gente aí, acompanhe no YouTube, o nosso podcast Bora Falar. Graciele Santos Souza Guariente é professora doutora da Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente exerce a função de diretora da Faculdade de Ciência e Tecnologia da UFMT. É bacharela em Ciência da Computação, mestra e doutora em Física Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso, gerente de projetos com certificação PMP. Depois ela vai explicar para nós o que é isso. Com trajetória acadêmica e profissional voltada à interface entre computação, ciência de dados, inteligência artificial, educação e aplicações tecnológicas e todos os seus problemas complexos que a sociedade está agora à mercê. Atua como docente, pesquisadora e gestora acadêmica com experiência em cursos superiores presenciais e na educação à distância. Tendo coordenado o curso de Ciência e Tecnologia do FMT, desenvolve e apoia iniciativas relacionadas à inovação, análise de dados, tecnologias digitais e formação de profissionais para esses desafios do tempo presente, os desafios contemporâneos do mundo digital. Também se destaca pela atuação na promoção da participação feminina nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e computação, contribuindo para a ampliação de oportunidades, inclusão e transformação social por meio da educação e inovação tecnológica. Então, senhoras e senhores, um prazer a gente estar aqui com uma das nossas principais figuras femininas na área do mundo digital. Seja bem-vinda, Graci. E eu vou começar a falar com você fazendo uma pergunta, de Graci para Graci. Tenta resumir para mim um pouquinho quem é você, da sua trajetória. Eu sei que você é do interior até aqui, um pitchzinho de 3 minutos para a Graci se apresentar para nós um pouquinho. Pode ficar à vontade. Obrigada, Alain. Essa apresentação que você fez aí foi longa e traz aí toda a minha trajetória acadêmica dentro da universidade. Mas eu sou muito mais que tudo isso, né? Além da formação, da vontade de atuar, de estar junto com os alunos e com as pessoas que querem fazer inovação, eu sou uma menina que nasceu em 1990 em Água Boa, que tinha muitos sonhos e muita vontade de fazer a diferença e que, mesmo com todas as dificuldades financeiras, pessoais e toda aquela circunstância que eu vivenciei, consegui superar e chegar onde eu estou hoje, dentro da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, essa trajetória acadêmica que eu fiz de graduação, mestrado, doutorado, ela é uma parte da minha vida que é o resultado de uma força de trabalho, de dedicação e de vontade de fazer diferença. E a Graciele Guariente é da onde? Nasceu aonde? Eu sou de Água Boa, Mato Grosso. Nascida lá? Nascida lá. Estudou lá os anos iniciais, sim. Ensino fundamental e médio? Sim, sim. Eu nasci em 1990 em Água Boa. Estudei numa escola municipal chamada Escola Guarujá, do primeiro ao quarto, do terceiro até o quinto ano, lá nessa escola. Mas antes de morar em Água Boa, eu morava em uma fazenda chamada Camargo Soares. Então, meu pai é professor, minha mãe cuidava da escola, merendeira, fazia faxina. E eu morei nessa fazenda até os 7 anos de idade.
E lá tinha escola de ensino, ensinos primários? Meu pai era professor dessa escola. E você estudou lá nessa fazenda, lá em Água Boa, no Araguaia? Exato. Então, antes de mudar para a cidade de Água Boa, eu morava numa fazenda chamada Camargo Soares. Eu morei lá até os meus 7 anos de idade. E meu pai era professor dessa única escola que tinha lá, que era de 1ª até a 3ª série. Escola rural, escola de campo. Escola rural, escola de campo. Então, era uma turma pequena, todos os alunos estudavam na mesma turma, então de 1ª a 3ª série, todo mundo estudava junto ali. E daí, meu pai, minha mãe viram assim que aquele futuro na fazenda não seria tão promissor quanto morar numa cidade, que daí ele teria outras possibilidades. E era só você ou tinha irmãos também? Eu tenho uma irmã chamada Vitória, e eu cuidei dela também. Então, eu exerci o papel de maternidade antes de ser mãe. Porque meu pai e minha mãe tinham que trabalhar, então eu tive que assumir esse papel de mãe dela, a Vitória. Hoje ela está fazendo pós-doutorado lá na USP. Vitória na guerra, né? Isso. Ela fez também na Inglaterra um período também de intercâmbio. E, assim, é uma vitória atrás da outra. Então, voltando lá à parte da fazenda, eu saí da fazenda com 7 anos. Quando vocês saíram da fazenda, qual era o ano que você estava estudando? E qual foi a escola que você estudou lá em Água Boa, já na cidade? Então, a gente saiu da fazenda, foi no ano de 1998. Eu estava prestes a fazer 8 anos e minha irmã estava com 1 ano e meio. E a gente partiu para Água Boa com muita vontade de estudar, fazer a diferença. Meu pai estava trabalhando na Escola Municipal Guarujá e eu iniciei meus estudos na Escola Municipal Guarujá até terminar ali o ano que tinha, né? Que, se não me engano, 4ª série. 4ª série. E depois entrei na Escola Estadual Antônio Gross, que é uma escola estadual. Minha irmã também estudou nessa escola. Lá você foi até a 8ª série, terminou o ensino fundamental? Até o 3º ano do ensino médio. Até o ensino médio. Então, deixa eu te falar uma coisa importante. Essa escola é parceira da nossa Escola Técnica Estadual em Água Boa. Água Boa tem ETEC, Escola Técnica Estadual. Demorou mais de 10 anos, mas eu tive a oportunidade, na condição de secretário, inaugurar a escola e nós fomos lá e colocamos a escola para funcionar. E esse ano, os jovens do ensino médio estão concluindo o 3º ano e terão 2 diplomas. Uma certificação do ensino médio e um diploma de ensino profissionalizante lá na escola que você estudou. Sabia disso? Você sabe, Alan, que isso faz toda a diferença para as pessoas naquela região, né? Porque quando eu morava lá, não tinha perspectiva de ter curso técnico, graduação. E aí eu tive que sair lá de Água Boa para poder morar em Barra do Garças e estudar na UFMT. O que gera um custo, gera todo um trabalho e ter iniciativas como essa que você acabou de falar, de ter lá o ensino técnico, ajuda bastante todas as pessoas que moram lá e que não têm aí condição de sair para poder fazer uma graduação. E passa no vestibular e vai fazer o curso superior onde? Em Barra do Garças? Barra do Garças, então. Terminei ali o ensino médio, né, com 17 anos, e não tinha condição nenhuma de sair para fazer graduação, estudar em qualquer lugar. Não tinha dinheiro, não tinha condição. Então, fiquei 1 ano trabalhando. Trabalhei como auxiliar de dentista e também trabalhei numa casa lotérica, até conseguir juntar dinheiro para comprar uma geladeira, fogão, e meu pai e minha mãe ter aí condição também de, pelo menos, me manter aí nesse início dentro da faculdade. Porque a Universidade Federal, assim como também na Universidade Estadual, tem várias iniciativas de permanência para os alunos. Então, eu precisava de ter esse início, esse apoio dos meus pais para iniciar na área acadêmica e depois conseguir fazer parte dessas iniciativas da universidade e ter a permanência. Aí você foi fazer vestibular só no outro ano? Só no outro ano. E já gostava da área de exatas? Já gostava Sim. de matemática? Amava, sempre fui fã de matemática. Então, assim, na graduação, estava até falando com meu pai essa semana, que ele esteve aqui para o meu aniversário. O professor de cálculo, ele passava a lista de cálculo de 10 páginas, eu fazia todos os exercícios lá, de integral, derivada, enfim. E isso me ajudou bastante durante a graduação. Qual foi o curso que você passou? Eu fiz Ciência da Computação na UFMT.
né? Então, assim, durante o meu ensino médio, eu também gostava, a disciplina que eu gostava mais também era matemática. Então, a minha cabeça é mais analítica, mais voltada assim, para a área de exatas. Quando eu passei no vestibular, porque na época não tinha ENEM ainda, né? Passei no vestibular, foi uma alegria muito grande, porque poucas pessoas da minha família tiveram acesso ao ensino superior. Meu pai, com muita dificuldade, ele conseguiu terminar a graduação em letras e depois em matemática, porque a Universidade Federal tinha um programa... Segunda graduação. De graduação. A Universidade Federal tinha um programa de que os professores lá do Araguaia, eles iam no período de férias fazer a formação, a prova e a aula, e durante todo o outro período o estudante que fazia o processo acadêmico sozinho. Uhum. Então, assim, ele conseguiu se graduar em letras e depois em matemática. E esse esforço que ele teve para poder fazer tudo isso foi um grande espelho e um motivador para mim. Seu pai é uma pessoa que você se espelha, então. É uma olhada para o seu pai reflete em você. Com certeza, Alain. Meu pai, ele nasceu no Araguaia, nasceu ali em Barra do Garças. Como é que é o nome do seu pai? Isaildo. Ele nasceu ali em Barra do Garças e perdeu a mãe com 2 anos. E não tinha, assim, estrutura para poder fazer, estudar, evoluir. Passou fome, passou muitas necessidades e dificuldades. Mas ele viu ali, por meio da educação, que seria possível fazer um caminho diferente. E no caminho fomos rompendo, estudo e trabalho acontecendo. Quem foi que disse que não daria? Você é poeta, né, Alain? Uma partezinha da minha poesia aí. tem a ver com a vida de muita gente, né, Graça? Exato. E seu pai fez essa ruptura, mas você olhou para o seu pai e falou, cara, ele estudou, trabalhou, tá dando duro. Então, ali na adolescência, você já tinha percepção de quem era você, do quanto você precisava também romper aquilo, não é isso? Exatamente, porque não dá para a gente achar, Alain, que somente fazendo o básico a gente vai conseguir vencer e ser alguém na vida. A gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa colocar valor no que faz. Então, eu via dos meus colegas de classe que eles não tinham assim tanta vontade de estudar, de fazer, de ficar na mesma, né? Essa era a grande vontade e necessidade. E eu vi aquilo e eu sentia que aquilo não era para mim. Da sua turma lá da Barra, quantos passaram nesse vestibular desse ano? Você lembra que foi embora, de Água Boa e foi embora para Barra do Garça? Para Barra do Garça só eu. Só você? Dessa minha turma. Faculdade, um curso de 4 ou 5 anos? 4 anos. 4 anos e foi embora morar em Barra. Fui embora, morar sozinha, um grande desafio. E, assim, Alain, eu passei por um processo também de depressão durante todo esse período. E isso é importante relatar para quem está assistindo aqui esse podcast, porque eu sei que você tem um público jovem que acompanha aqui, que vai acompanhar também aqui o seu canal, né? Eu tive um processo depressivo muito grande no início da minha graduação. Mudar de cidade, me manter sozinha, os desafios da área acadêmica, que não é fácil. Sentia medo? Sentia medo, vontade de desistir direto, porque não é fácil. Chorava? Chorava quase todos os dias. Hoje eu falo isso de uma forma mais tranquila e não tremo nem a voz de falar dessa situação. Mas foi um período assim bem difícil em que eu pensei em desistir várias vezes. E eu sei que os acadêmicos da Unemat, da UFMT, de qualquer universidade, pensam em desistir várias vezes porque o processo não é fácil. As meninas que me acompanham no projeto Meninas Tecnológicas, elas veem em mim um exemplo de dedicação e de vontade de persistir. Você teve ajuda profissional, né, naquele período? A universidade dispôs alguma coisa para você? Psicólogo, assistente social, alguém que pudesse te ajudar a superar aquela barra? Isso é bem interessante. A sua pergunta é bem interessante porque dentro da universidade tem um setor que cuida dessa parte, né, psicológica. Então, eu tive esse apoio. Inclusive, a psicóloga, na época, disse que seria melhor me afastar um pouco das atividades para poder fazer um tratamento e cuidar da minha saúde, para daí, então, seguir em frente. Outro programa também que me ajudou bastante da universidade, eu cheguei a receber auxílio moradia, porque realmente era uma situação bem difícil mesmo, financeira, para poder me manter ali na cidade. E todo o apoio que eu tive para fazer esse tratamento fez com que eu conseguisse
terminar a graduação, me manter firme ali e seguir adiante. E assim, você se relacionou, amigos, amigas, colegas, você conseguiu ter esse tipo de relacionamento lá dentro? Ou você demorou para você tipo, sair do casulo? Eu acho que a primeira coisa, Alan, que foi impactante ao entrar na área acadêmica, entrar no curso de Ciência e Tecnologia, foi me deparar com uma turma com 40 homens e 5 meninas. Que é a realidade, ainda é uma realidade dos cursos da área de engenharia, das áreas da computação, das grandes exatas, né? Exato. Então, o grande desafio foi me enxergar naquele ambiente, né? Me enxergar e fazer parte daquilo tudo que estaria acontecendo. Então, no primeiro momento, as 5 meninas se juntam, né? Nós começamos a fazer trabalhos e tentar ali vencer essas barreiras. Olha que legal, quinteto fantástico. Isso. Mas durante esse processo, elas acabam preferindo seguir outros caminhos. Então, eu tive um grande amigo durante a graduação, o Acabias, que hoje ainda mora lá em Barra do Garças. Manda um abraço para Acabias. Um abraço a Acabias, que está aí, vai acompanhar também essa entrevista nossa aqui, esse momento. E você percebeu quando você conseguiu curar disso, ou se libertar dessa depressão, ou foi um processo mais lento, do meio para o fim, que você falou, cara, vou chegar até o fim e vou terminar? Alan, foi um grande processo. Eu posso dizer para você que, mesmo não estando totalmente curada durante a graduação, eu consegui manter e seguir em frente. O processo de cura da depressão, eu posso dizer para você que foi em 2022. Então, veja, eu comecei a minha graduação em 2009. E só em 2022 eu posso dizer que eu estou curada da depressão. Porque é algo assim, Alan, que você não tem domínio, você não sabe o que está acontecendo ali, você não sabe como lidar com aquela situação. Então, durante a graduação, eu tive todo um esforço para poder manter, seguir em frente, porque eu sabia do propósito. Eu acho que isso é uma coisa que eu admiro muito em você, inclusive, é o propósito. Então, eu tinha um propósito de fazer a diferença, de ser diferente e seguir com esse sonho. Então, eu terminei a graduação, entrei no mestrado, eu entrei no mestrado antes de terminar a graduação. Eu fiz a prova aqui para o mestrado de Física Ambiental. Já aqui em Cuiabá, na UF de Cuiabá. Aqui em Cuiabá, na UFMT aqui de Cuiabá. Mestrado em Física Ambiental, faltava ainda um semestre para eu terminar a computação. E aí eu passei no mestrado. Daí eu tive que acelerar o TCC e fazer todo esse processo. Então, assim, quem me conhece já sabe que eu sou uma pessoa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vários projetos, várias ações. E eu acho que isso também... Ajudou, né? Ajudou ao processo. Ocupar a sua mente com desafios do dia a dia, mais de uma função. Eu acho que muita gente não deprimiu ainda, não se afundou também na questão da depressão. Depois a gente pode estar falando que eu também passei por alguns processos assim, por conta desses desafios. Olha, passei no mestrado, ainda não tinha terminado a faculdade de Ciência da Computação, tive que acelerar e me enchi de um novo desafio, né? Uhum. Porque talvez o processo depressivo é um vazio que dá em você, você começa a se questionar. E às vezes você se sente sozinho até perto de muitas pessoas que te amam, né? Exatamente, Alô. E ainda tem a síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico. E aí eu posso te dizer uma coisa. Estar aqui hoje falando com você faz parte de um grande desafio aí, porque eu não me enxergava pegando o microfone, falando para as pessoas a minha história, conversando, engajando e fazendo a diferença. Então, é um desafio que eu fico muito feliz de estar aqui, vencendo, né, junto contigo. 2008, mestrado. 2008, graduação. Né? Terminando a graduação? Terminando a graduação. Mestrado quando? Mestrado em 2013. Ah, 13. 8 você foi para Barra. Isso. De 8 a 13, 2013, mestrado. 2013, mestrado. E aí eu entro no mestrado e, assim, uma coisa interessante de falar aqui também é que quando eu estava finalizando a graduação, eu falava para várias pessoas lá, e esse é o poder da palavra que eu sempre falo, né? Eu falava que eu ia ser professora universitária. Eu falava, e aí, assim, meus colegas, homens, falavam
mas você não deveria nem estar fazendo computação, né? Que absurdo. Exato. Então, assim, hoje eu falo isso de uma forma mais tranquila, mas naquela época era algo que me puxava para baixo. Quem foi sua orientadora ou sua orientadora no mestrado? Meu orientador na graduação foi o professor Ivairton. Ivairton, lá do Araguaia. Lá do Araguaia, na graduação. E no mestrado foi o professor Peter Zeyhofer. Qual foi seu objeto de pesquisa? A gente trabalhou com dados de precipitação para poder fazer uma análise de quais locais... Precipitação chuva? Chuva, exato. Olha só que legal. Chuva. Você sabia que eu trabalhei no Instituto Nacional de Meteorologia? Que legal. 4 anos eu trabalhei no IMET como técnico de eletrônica e telecomunicação, organizando os dados de 12 estações meteorológicas no estado de Mato Grosso, enviando para um programa, para um computador, supercomputador que nós já tínhamos naquela época, isso em 99 e 2000, e depois esses dados eram transformados em ou previsão ou precipitado. Olha só que legal, olha só que legal, coisa. A conexão dela, muito bacana. Na época eu trabalhei com os dados da NASA. Desculpa aí, gente, eu estava com estação meteorológica de solo, a mulher já estava na NASA. Eram os dados que o TRMM, que é um satélite, né, disponibilizava. Daí a gente trabalhou em cima desses dados para poder verificar quais eram as regiões e as parceria microrregiões. Com o INPE? Sim, parceria com o INPE. Com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que inclusive tem uma unidade aqui em Cuiabá. Se liga, aqui em Cuiabá nós temos INPE, tá? E de altíssima qualidade. Exato. Então, eu fiz essa pesquisa aí durante o mestrado, com o auxílio aí do professor Peter. E depois, no doutorado, quem me orientou foi o professor Josiel, do Instituto de Computação. Já entrou direto? Já entrei direto. Que ano, lembra? Exatamente. 15, 16? Olha aí de novo. Eu entrei no mestrado em 1 ano e meio, eu defendi o mestrado, era de 2 anos, e eu defendi porque eu já passei na prova para entrar no doutorado e estava trabalhando também como professora substituta no IF. Então, estava fazendo esses três processos. Finalização do mestrado. Se liga aí, gente, olha só. De um processo depressivo, por ter saído da família, ido para uma outra cidade maior, na divisa com Goiás, que é Barra do Garças, com 17 para 18 anos de idade, superou tudo isso, concluiu o curso de Ciência da Computação. Antes de concluir o curso de Ciência da Computação, já tinha passado no mestrado, acelerou a graduação. No mestrado já aqui em Cuiabá, depois eu quero saber como é que rolou, qual foi o rolê aqui de Cuiabá, você vir para Cuiabá, né? Tá. Antes de concluir o prazo para o mestrado, que são 2 anos, já passou no doutorado com 1 ano e meio, já estava fazendo o doutorado, a mulher não é fraca não. E aí, o doutorado? Exato. Então, eu estava com todo E dando aula no processo. IF? E dando aula no Octaíde ou já era Bela Vista? Octaíde. Então, lá no IF eu dava aula para engenharia da computação, para os cursos técnicos também e uma turma de ensino médio. E eu não falei para você aqui, Alan, durante esse processo, mas eu estava grávida também. Então, além de todo esse trâmite aí na vida Engravidou profissional... na Barra? Você casou na Barra do Garça? Não, eu casei aqui em Cuiabá. Quando você veio para o mestrado? Isso. Você falou que queria saber sobre o meu processo aqui de fazer o mestrado. Então, eu terminei a graduação e conheci meu marido, o César, e ele era lá do Araguaia também. Ele nasceu no General, a família dele toda de lá. General Carneiro. General Carneiro, exato. E ele veio para cá com 12 anos. Então, em um processo de visita que ele estava lá, de férias, a gente se conheceu, começou a namorar. E daí a coisa foi acontecendo, né? Até o ponto em que eu falei, bem assim, bom, se eu vou querer ser professora universitária, eu tenho que escolher a partir desse momento. Se eu vou ir para o UFMT ou se eu vou ir para o UFG. Porque era outro caminho que eu ia seguir, fazer engenharia de software, mestrado lá na UFG. Como a gente estava evoluindo no nosso relacionamento, eu decidi fazer a prova do mestrado aqui para Cuiabá. Olha, César, valeu, César. Você contribuiu para permanecer um cérebro brilhante aqui em Mato Grosso. Valeu, César. Que também é servidor público da Universidade Federal de Mato Grosso. Se não me engano, ele é técnico nosso, né? Exato. O César é técnico no Instituto de Computação, tem graduação, mestrado e doutorado também, e atua aí junto nos processos administrativos, de redes e tudo mais lá dentro da universidade. E a filhona? E a minha filha veio nesse processo. Então, eu entrei no mestrado e em 2015... De 2015 para 2016, eu engravidei. Né? E nesse processo aí de gravidez, entrar no IFMT, porque você faz uma prova para ser professora substituta lá, né?
Então, eu entrei no IFMT grávida, estava no processo de finalizar o mestrado e saiu um edital para concurso na UFMT. E eu precisava aproveitar essa oportunidade. Isso é uma coisa muito importante também, Alan, de você fomentar e trazer também para os seus seguidores, que não adianta só ter vontade, você precisa ter o preparo para aproveitar cada uma das oportunidades, porque elas vão vir. Então, é importante ter o estudo, é importante se dedicar para que, na hora que aparecer a oportunidade, você está pronto para poder assumir. Então, eu acelerei o mestrado, porque eu passei no doutorado e queria fazer também a prova para o concurso. Que foi que ano? Que foi em final de 2015. Final de 15. Isso. Passei no doutorado, passei também na prova para 2015 foi um grande ano, né? Foi o grande passou ano. No doutorado, passou no concurso da UFMT? Concurso da UFMT. E estava grávida? Exato. E aí? Em 2016, assumi o concurso da UFMT, estava no doutorado e minha filha nasce em abril de 2016. Então foi uma... Fez 10 anos agora, Fez né? Mês 10 passado. Anos. Fez 10 anos agora. Como é que é o nome dela? Marielle. Marielle. Demais, hein? Sim. Sim, então foi todo um processo aí que eu tive para poder fazer tudo isso acontecer, Alan. E a depressão que eu falei para você que eu venci em 2022, né? Porque mesmo durante todo esse trajeto e esforço, eu tive altos e baixos. Exatamente, uma cadeia de montanhas, né? Oscilando, né? Sempre oscilando, né? Sempre oscilando. E daí vem a pandemia. Então, eu entro em 2016, dou aula durante um período e 2020, né, que veio a pandemia. E o processo da pandemia foi um processo muito dolorido e muito sofrido para muitas pessoas e aquilo me influenciou muito. Então, durante aquele momento, eu perdi a vontade de viver. Ficou mais sério do que os outros episódios. E eu agradeço muito meu marido, porque durante esse período ele me incentivava a fazer o tratamento, buscar ajuda psicológica, né? E em 2022 eu tive essa oportunidade de fazer um tratamento diferenciado, um tratamento com a terapia chamada EMDR, que leva você até o momento em que você teve aquele trauma, aquela situação. Trabalha com um processo de regressão, mas nessa vida ainda, né? Porque você está ligado que eu sou Allan Kardec, né? Pois é. Mas foi te trazendo até o momento para que você tentasse encontrar um motivo ou algum gatilho que despertou o processo depressivo, é isso mais ou menos? Eu não conheço essa técnica, eu não conheço esse método. Exato. No MDR, ele leva você até aquele momento e você revive aquilo, mas revive com um olhar de fora da situação. Você teve uma psiquiatra, uma terapeuta, terapeuta? Uma psicóloga. Pode falar o nome dela? Professora Eliane. Professora também? Professora. Ela é professora e tem clínica? Também, tem clínica. Ela é psicóloga, professora e trabalha com essa técnica MDR. Que legal. Parabéns, professora. Parabéns à nossa terapeuta. Exato. Ter recuperado 100% aqui a professora Graça. E é importante, é um tema muito, muito importante, muito atual para o público que a gente está falando, cara, de juventude. E olha só, nós somos 2 adultos aqui, eu de 78, ela de 90, mas a depressão não tem idade nem fronteira, mas ataca muito o jovem em transição. Exato. A juventude em transição da vida para a vida adulta e as responsabilidades que ela exige da gente, né? Sim, com certeza. E daí, assim, Alan, durante esse processo acadêmico, foi bem difícil, porque eu tinha várias amarras por conta da depressão. Então, falar no microfone, me apresentar e desenvolver o que eu queria desenvolver, porque eu tinha conhecimento, e eu tenho conhecimento de fato, mas o nervosismo e a falta de... a tristeza mesmo, né? Não deixava eu evoluir. Então, depois dessas sessões de terapia, foi como conseguir ver o mundo colorido. Daí eu evoluí realmente, consegui assumir postos de liderança dentro da faculdade de engenharia. Então, antes de ter a faculdade de ciência e tecnologia, eu entrei na faculdade de engenharia do campus de Várzea Grande. E lá tem um curso de engenharia da computação, que é um curso majoritariamente masculino. Que ano que você assumiu o primeiro posto de liderança dentro da universidade, lá no curso de engenharia da computação?
Foi em 2023, né? Então já tinha passado pelo tratamento, já estava liberta, vamos dizer assim, desse processo depressivo. E eu assumi a coordenação do curso de Engenharia da Computação e logo em seguida assumi a coordenação do curso de Ciência e Tecnologia, ambos da Faculdade de Engenharia. Então, durante esse processo, ainda não existia a Faculdade de Ciência e Tecnologia. Eu assumo a coordenação do curso de Ciência e Tecnologia com 1.000 alunos espalhados aí no estado de Mato Grosso, em 11 polos. Inclusive o Vinícius Brasilino. Ele entrou nessa época? Exato, entrou nessa época, 2023. Vinícius Brasilino, que trabalha comigo, um grande parceiro, poeta, e vai formar. Você sabe que o Vinícius, eu estava conversando com ele, que ele é um grande exemplo da educação à distância, que a educação à distância pode mudar vidas, né? Porque ele tem uma agenda muito tumultuada, faz vários projetos, tem trabalho. Eu demando bastante ele. Trabalho também contigo. E ele esteve em outros cursos de graduação dentro da universidade, mas só no curso de Ciência e Tecnologia que ele conseguiu se encontrar e realmente finalizar, porque a educação à distância, ela por ter essa mobilidade, essa facilidade, né, de assistir às aulas online, fazer as apresentações presenciais em alguns momentos, faz com que mais pessoas consigam obter, então, um diploma de nível superior. E a ideia do curso de Ciência e Tecnologia, espalhado no estado de Mato Grosso, é fazer com que a pessoa que mora lá em Vila Rica, lá em Água Boa, que não tem a possibilidade de estar em Cuiabá, de estar em Barra do Garça, de estar em Sinop, que essas pessoas consigam ter um diploma de nível superior para poder fazer um concurso, para poder desenvolver projetos, para poder ter o seu emprego. Então, a partir desse momento, eu começo a ver o meu grande sonho ser realizado, fazer parte desse propósito. Então, lá atrás, quando a Graciele tinha 7, 8 anos, ela tinha um propósito que ainda estava ali cheio de nuvens, né? E quando eu entro no curso de Ciência e Tecnologia, eu vejo esse propósito acontecendo, que é fazer com que mais pessoas consigam obter o seu diploma de nível superior de uma forma possível, de verdade. E estamos formando as primeiras turmas. Exato. Então, Quantos alunos estão formando nessa turma? A primeira turma vai formar agora com 250 Uau. alunos, né? Então pioneiros. A gente está em pioneiros. Eternos né? veteranos. Eternos veteranos. E o Vinícius está nessa. Trabalho, o Vinícius está nessa. Por que eu estou falando, gente, o Vinícius Brasilino? Vamos convidar ele aqui também para o Bora Falar. É um baiano que já está aqui há algum tempo. Ele tem ele é multifacetado. E olha só que coisa muito legal da gente falar do Vinícius, porque ele está na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele já está trabalhando comigo há algum tempo, e lá na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, na CESTES, ele secretariava o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, e nós debatíamos vários temas da energia, das energias renováveis, da produção de energia solar em Mato Grosso, do biocombustível, dos processos das empresas digitais. E ele estudava vários processos na área de inovação no curso que você é a coordenadora, na faculdade que você é coordenadora, e ele podia experimentar na prática e para valer e colocar o conhecimento que ele estava trazendo da academia. Então, foi uma coisa muito legal que conectou e a gente vai, com certeza, vibrar nessa formatura, né? E essa vivência do Vinícius é uma vivência que outros alunos também tiveram, porque no curso a gente tem um desenvolvimento de projetos, que são seminários integradores. O curso são quantas áreas possíveis ali na graduação? Então, ele é um curso interdisciplinar que abre portas para várias vertentes de formação. Quais? Hoje a gente tem engenharia de software, ciência de dados e inteligência artificial. Então, engenharia de software, ciência de dados e inteligência artificial. Legal. São as 3 portas que a Faculdade de Ciência e Tecnologia vai abrir para o egresso do curso de Ciência e Tecnologia. Então, com mais 2 anos, e isso é algo inovador no estado de Mato Grosso, não tem nenhuma faculdade que faz algo nesse sentido. Com mais 2 anos, o Vinícius vai poder ter o diploma de Inteligência Artificial, graduação, Inteligência Artificial, Engenharia de Software e Ciência de Dados. Mas isso só aconteceu, esse movimento da Faculdade de Ciência e Tecnologia só aconteceu depois de um trabalho muito forte que a gente fez dentro da Faculdade de Engenharia. Porque antes esse curso fazia parte da Faculdade de Engenharia, daí foi na gestão do professor Evandro, que era o reitor na época. Nosso amigo professor Evandro, Isso. que é das engenharias, ele é engenheiro eletricista, né? Isso. Voltou aí para a sala de aula,
Grande abraço, Evandro. Foi na gestão do professor Evandro como reitor que conseguiu desmembrar e criar uma nova faculdade, é isso? Exato. Então, o curso de Ciência e Tecnologia ele é diferente dos cursos de engenharia. Então, não fazia sentido ter esse curso ali. Então, nasce a Faculdade de Ciência e Tecnologia com o curso de Ciência e Tecnologia, licenciatura em Ciências Naturais e Matemática, com coordenação da professora Débora, que você conhece, né? Débora, minha amiga. Débora, trabalhamos juntos na SEDUC. Beijo, Débora. Olha, ela é uma das pessoas mais empolgantes que eu conheci na minha vida. Ela é maravilhosa, adoro a risada dela, muito, muito empolgada e dinâmica, né? Débora Vilar? Débora, isso. Então, não sei se é Débora Vilar, mas vamos lá. Se não for Débora Vilar, corta, tá? Isso. Pedrotti. Professora Débora Pedrotti. Professora Débora... Porra, trava-língua, velho. Vai lá. Professora Débora Pedrotti. Beijo, querida. Minha amiga da época de SEDUC, adoro ela. Um ser humano fantástico. Maravilhosa. Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Naturais, coordenadora hoje do curso de Ciência e Tecnologia, professor Alexandre dos Anjos. E a gente tem a coordenação do curso de Engenharia de Software, porque quando a faculdade foi concebida, nós tínhamos somente o curso de Ciência e Tecnologia. E quem coordena o curso de Ciência e Tecnologia? Hoje é o professor Alexandre dos Anjos. Então ele coordena duas... Ele coordena só esse curso de Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia, Alexandre. Débora, licenciatura em Ciências Naturais e Matemática. E o de Engenharia de Software é o professor Bruno Marciol. Então a faculdade tem três cursos. Três cursos. A partir do próximo semestre, a gente vai ter Ciência de Dados, Engenharia de Software e Inteligência Artificial também. Sensacional. E no ano que vem, a gente já trabalhou no projeto aí para poder ter o Bacharelado em Tecnologia da Informação, que seu filho Fernando aí vai poder entrar também. Qual que é o curso? É o curso de Tecnologia da Informação. Bacharelado em Tecnologia da Informação, BTI. Alô, Fernando, que está aqui ainda. Ele está aqui, inclusive... Está aqui em Cuiabá, ele veio passar um tempo comigo para me ajudar nessa área digital. Vamos ver se ele anima para vir fazer esse curso com vocês, hein? Exato, porque a gente precisa ter essa formação interdisciplinar voltada para a área de tecnologia, para poder resolver problemas realmente da sociedade. Graça, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você fez o seu curso, Engenharia da Computação, eram apenas 5 meninas numa turma de 30, 40. E hoje, como é que está? As mulheres estão vindo fazer esse curso ou ainda temos dificuldade de ingresso de meninas nos cursos de engenharia e na área da computação? Eu posso dizer que o ingresso aumentou, né? Mas não o suficiente. Então, eu vejo nas turmas de engenharia da computação, por exemplo, a entrada de 10, 15 meninas. Esse número pode ser, com certeza, melhorado. E lá no curso de Ciência e Tecnologia? É a mesma porcentagem, nessa porcentagem de 10, 15, 20% dos alunos, né, dos estudantes, 10, 15, 20% são meninas. Então, essas ações voltadas para ingresso, para conscientização e vontade dessas meninas seguirem essa carreira é muito importante. E olha que nós, do ecossistema de inovação, o governo federal, o governo estadual, através da CESTES e FAPEMAT e também do governo federal, a gente tem vários programas para atrair meninas. Nós temos um programa que é bienal, que tem um edital de mulheres e meninas nas ciências exatas e computação. Que você, com certeza, é o retrato disso. É importante a gente estar falando para as nossas crianças, lá no ensino fundamental e também para as nossas adolescentes no ensino médio, quanto é rentável e a possibilidade de elas virem para cá, para esse mundo das engenharias, esse mundo da computação, né, Graça? E você é uma referência para as meninas. Com certeza. Dentre os projetos que a gente tem na Faculdade de Ciência e Tecnologia, um dos projetos é o voltado para as meninas, é o Meninas Tecnológicas, que eu coordeno. Então, nós fazemos várias ações nas escolas públicas de Cuiabá, para as meninas. É um programa de extensão? É um projeto de extensão. É um projeto de extensão com apoio das alunas do Instituto de Computação, Engenharia da Computação e Ciência e Tecnologia. A ideia é fazer com que as alunas desses cursos tenham essa vivência
nas escolas públicas, ensinando programação, ensinando tecnologia, para fazer com que as meninas lá do Liceu Cuiabano, lá da escola pública de Cuiabá. Lá no Ermelinda de Figueiredo, que é uma escola do Exato. meu bairro, do Copema, inclusive que eu estudei lá. Lá na escola Raimundo Pinheiro, escola que eu estudei também, ali no Cochipó, Souza Bandeira. E também lá em Santo Antônio, na escola Hermes Rodrigues de Alcântara, na escola Leônidas de Matos, na escola Santa Claudina e Mimoso. Bora pro Pantanal também. Muito bom, é bom você dar os nomes aí a todas as escolas, porque como eu sou de Água Boa, eu não tenho essa vivência tão grande aqui de saber quais são. E assim, é muito importante a gente ter esse apoio das escolas, né? Então, a última Como é ação que é o que a nome gente do fez, projeto? Meninas Tecnológicas. Tem Instagram? Tem Instagram. Vamos colocar no link aqui, Meninas vamos Tech. colocar no link. Como é que é? @MeninaStech UFMT. @MeninaStech. Se liga, esse programa vai fazer uma revolução, trazer mais meninas e mulheres para as ciências, para a computação e para esse mundo dos números e dos dados. Exatamente. Então, essa vivência é muito importante para as meninas das escolas, para as alunas também, trazer essa discussão e fazer com que elas vejam as diferentes possibilidades na área da tecnologia. Grace, eu participei de uma etapa do Python of Science. O Python of Science, gente, é uma atividade que começou na Irlanda, nos pubs ingleses, há 30 anos atrás, e há 11 anos Mato Grosso entrou, né, nessa vibe do Python of Science, que é uma dose de ciência no bar. E eu já tive a oportunidade de também ser palestrante, e esse ano nós fomos na Louvada, e, se não me engano, na segunda noite, você foi palestrante e você abrilhantou aquela noite geladíssima. E eu gostaria de que você falasse um pouquinho. Você tem uma desenvoltura muito boa hoje, você fala à vontade, você dominou o público. E não é fácil, gente, você fazer uma palestra num boteco. Se bem que lá na Louvada não é boteco, tá? Mas disputando com o cantor, disputando com a cerveja gelada, disputando com o petisco e chamar a atenção num pitch rápido para falar de ciência. E exatamente foi isso. Participação das mulheres nas ciências, na computação, no mundo digital, né? Foi legal aquela participação, né? Exato, assim, foi uma experiência muito empolgante fazer parte ali daquele evento. Parabenizo a organização daquele momento, né? E, assim, falar para essas pessoas que estavam ali naquele cenário, que estavam envolvidas, como você disse, né, tomando a cerveja, conversando, a gente precisa trabalhar isso de uma forma diferente. Então, aquele foi o meu intuito. E nessa palestra, não posso dizer que é uma palestra, mas uma conversa que eu tive ali, foi no sentido de mostrar a vivência e as oportunidades que podem ter para as meninas e os projetos também que eu faço parte. E uma coisa legal de falar, me perdoe, que estava tendo um evento da física, um evento nacional da física, né? Exato. E eu quero aqui já registrar o meu grande respeito pelo professor Teldo. Teldo foi meu colega de escola técnica, entramos e saímos juntos no curso de eletrônica. Ele fala que eu colava dele, mas não sei não, eu que levava ele para jogar bola. Tinha uma palestrante também, com uma experiência vasta. Sim, a Solange, e a galera da física estava lá ouvindo você. Foi muito bom, né? Sim, a Solange falou um pouco sobre nanotecnologia. E no momento da nossa conversa ali, eu falei também sobre os projetos que eu fiz parte. Um dos projetos que eu fiz parte, que eu adorei a proposta, foi o Muxirum Digital. E nesse projeto, a gente teve a participação de várias pessoas idosas. Qual que era o intuito desse projeto? Fazer com que o idoso tenha ali a maleabilidade e a eficiência de manipular o celular, que é uma tecnologia muito importante que está na mão de todo mundo. E os idosos, eles precisam desse apoio, de saber como mexer com essas tecnologias. Eu diria até a gente também, né? Mas esse projeto foi voltado para os idosos, porque a quantidade de golpes que tem na internet, mensagens que recebem pelo celular, é muito grande. E daí, olhando para a organização, porque assim, eu cuidei de uma parte desse projeto. Então, fui lá e conversei com a coordenação para ver quantas pessoas certificadas, né? E a gente fez a execução, você aí, que era o coordenador geral dessa grande ideia. Graça, deixa eu aproveitar para falar do Muxirum Digital. Um projeto pioneiro que nós construímos em várias mãos. O nome Muxirum já era utilizado em várias ações aqui em Cuiabá, pela SEDUC, já há 5 ou 6 anos trabalhando em parceria com os municípios na alfabetização formal de adultos.
o alfabetizar mesmo de ler e escrever. Então já tinha essa pegada do muxirum, que é uma palavra nossa, de mutirão. Sim. Né? Mas nós trouxemos o digital. Então a CCTS convidou você para que você pudesse nos ajudar a construir um método para alfabetizar idosos e adultos. E nós fizemos uma experiência em 3 municípios: Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio, onde se vive a vida, que é a minha cidade. E eu quero aqui parabenizar de público, porque nós tivemos várias premiações, várias instituições, inclusive uma menção numa reunião da Unesco, quanto isso foi fazer um benefício para os idosos. E agora eu quero aqui parabenizar o governo Otaviano Pivetta e o nosso atual secretário, o secretário de Morvan, que vai tomar novamente o muxirum para si e vai estar colocando o muxirum em vários outros municípios. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar que o professor Xisto, que está trabalhando no PEC, o nosso secretário de Morvan, a professora Cassiana, não esqueço de convidar a professora Graciele Guariente, que foi o nosso cérebro que ajudou a construir a nossa apostila, um método só nosso, de como a gente fazer um programa de letramento digital para idosos e alguns adultos, mas a gente quer o público na melhor idade, não é isso, Graça? Exato. Então, eu penso assim, a tecnologia ela está aí para solucionar problemas. E esse projeto é uma grande solução para um problema atual. E depois eu conversei com a coordenação desse grande projeto e verifiquei que 83% das pessoas certificadas eram mulheres, ou seja, até na melhor idade, as mulheres são as que procuram por conhecimento, procuram por informação e querem se manter atualizadas. Que dado fantástico! 83% eram mulheres que participaram do nosso projeto Muxirum. Exato. Eu estive na formatura delas, mulheres maravilhosas, empolgadas. Que relato, aí, né? Aquilo lá foi sensacional. E nós fizemos a formatura dentro do Palácio do Governo, lá onde o governador recebe outros governadores, ministros, presidentes de outros países. Nós levamos no centro do poder essas mulheres e os homens para receber um diploma do Muxirum Digital, né, Graça? Foi emocionante, né? Essa é a vontade, esse é o propósito, né, Alain? Fazer a diferença. É olhar no rosto dessas mulheres, olhar no rosto desses idosos que fizeram parte desse projeto e ver que a gente fez a diferença. Então, outras ações que a gente fez ali durante a gestão da Faculdade de Ciência e Tecnologia, além do projeto Meninas Tecnológicas, o projeto Muxirum Digital, que nós tivemos também essa contribuição. Temos também outros projetos dentro do Núcleo de Inovação, o Inovatec, e os projetos também dos professores. E eu gostaria de te dar um presente do professor Felipe Aquino. Ele é um professor lá da Faculdade de Ciência e Tecnologia, professor formado em Química. Ciência Sem Moagem. Adorei o nome. Ciência Sem Moagem. É o professor Felipe Aquino, ele é coordenador desse projeto, que tem o intuito de fazer a popularização da ciência. Então, ele vai nas escolas, tem todo um material que faz com que a ciência seja vista de uma forma mais simples e prática. Porque não adianta eu vir aqui, Alain, e falar para você de algoritmos, derivadas, banco de dados, modelagem de banco de dados e entrar por um ouvido e sair por outro. É importante levar essa conscientização e essa popularização de uma forma aberta para poder fazer diferença. Então, professor Felipe... Felipe, gratidão. Eu vou pedir depois para que você autografe para mim o livro Ciência Sem Moagem. O pequeno grande livro de curiosidades científicas. Adorei o nome do livro. E ficou bem legal, né? Eu que já estou precisando desse auxílio tecnológico do óculos para fazer a leitura. Olha só a fonte muito boa, bem grande e tem também figuras. Ele está todo ilustrado. Olha, cara, E tem também o Instagram dele, o Instagram do projeto, né? Ciência Sem Moagem, é o @ para acompanhar todos os posts que são feitos no intuito de trazer essa popularização da ciência. Adorei. Sabe que eu sou da Academia Mato Grossense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico. Eu sei que a gente tem um mundo digital, os e-books, mas o cheirinho de livro ainda remete à nossa infância. Eu que tenho minha mãe, professora de língua portuguesa, me ensinou a ler e escrever. Eu adoro esse cheirinho. Graça, nós estamos partindo já para o fim.
Tá. desse nosso podcast, mas eu tenho que abordar um assunto muito importante para nós. Nós aqui vimos e ouvimos a sua trajetória de Água Boa para Barra do Garça, você acelerando os processos para alcançar os seus sonhos, e agora você está liderando já, desde o momento que você coordenou o curso de Engenharia da Computação, e agora uma faculdade. O que mais a Grace espera dentro da academia? E depois também fora da academia. E lembrando que a gestão ela absorve muito do professor, porque ele tem que ir para a questão de gestão de pessoas, gestão de números, contas a pagar, contas a receber. Mas a Grace tem jeito com gestão, tá? Porque fazer gestão, além de tudo, dentro de uma instituição pública, uma universidade, é fazer gestão de pessoas. Óbvio que recursos e tudo mais. A Grace tem sonhos de alçar outros voos, pró-reitoria, de repente uma reitoria. A Grace se prepararia para isso também? Com certeza, Alan. Eu acho que o principal propósito que a gente deve ter é fazer a diferença, né? Então, ao assumir a direção da Faculdade de Ciência e Tecnologia, não foi somente para gerir processos e organizar toda a gestão dessa faculdade. Foi para realmente entregar resultado. Resultado que são as pessoas formadas que vão ter aí o seu futuro acadêmico diferenciado, com propósito, e ter aí esse fomento de diversidade e diferença para o futuro. Então, sim, eu tenho um sonho de galgar novos cargos e assumir novos postos para poder continuar fazendo essa diferença e entregando o resultado de fato. Que bom, eu fico feliz porque a gente precisa incentivar mais mulheres a ocuparem espaços de poder, espaços de tomada de decisão. Uma mulher que passou por um processo depressivo e não tem problema dela falar sobre isso, arrastou por décadas, mas mesmo assim ela conseguiu superar a graduação, o mestrado, o doutorado, os concursos, a maternidade, a vinda para Cuiabá, agora num cargo de gestão e brilhando aí no mundo da pesquisa. Eu vou finalizar com você, Grace. Eu quero que você fique bem à vontade para falar para o público feminino. Para o público feminino que vai acompanhar a gente no nosso podcast, e para o público masculino também, mas eu quero que você fale para as meninas, para as mulheres que muitas vezes vê uma dificuldade, porque a mulher tem todas as dificuldades do mundo, né? É triplamente exigida no estudo, no trabalho, na maternidade, na casa, na beleza, na estética, mas que tem condição de romper as suas dificuldades e alcançar o seu sonho. E depois que você falar para essas mulheres, aí a gente volta para o encerramento formal. Obrigada, Alan. Essa, na verdade, é uma grande questão que precisa ser trabalhada. E eu quero falar para você, menina, mulher, que está assistindo aqui esse episódio de podcast. Se eu conseguir vencer todos esses desafios de ensino, graduação, mestrado, doutorado, maternidade, a gente tem, como mulher, grandes desafios a vencer. E são grandes estigmas também, por não achar que não é capaz. A síndrome do impostor é muito grande no universo feminino. Então, quero falar para vocês, meninas, que mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todos esses desafios, você, mulher, você, menina, também é capaz de chegar, assumir postos, assumir lugares importantes de decisão, de fazer a diferença, de combater situações misóginas, situações que desfavorecem as mulheres. Porque quando a gente se une e ocupa esses espaços, a gente traz a diversidade, a gente agrega várias ideias e consegue evoluir. Então, você, menina e mulher, continue aí nessa trajetória, estude, evolua, para poder fazer parte também desses espaços e vencer esses desafios. Maravilha, você inspira mulheres, inspira homens, inspira toda uma geração e a gente está feliz de você estar aqui no Bora Falar. E para encerrar, eu queria que você falasse do Bora Falar, que é esse podcast desse bate-papo direto, onde a gente vai tentar levar para a juventude, para a sociedade mato-grossense, cuiabana, de Água Boa, de todas as regiões do mundo, pessoas que inspiram outras pessoas. A ideia do podcast Bora Falar com o Professor Alan é justamente isso, trazer pessoas que superaram os seus desafios e mostrar qual é o caminho,
por onde que a gente começa e como que a gente vai chegar no espaço de sucesso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora para encerrar. Foi bom para você aqui estar com a gente aqui no Bora Falar. E também já encerrando esse episódio maravilhoso que vai ficar lá no nosso canal, no canal Bora Falar com o Professor Alain, no YouTube. Primeira coisa que eu quero falar é se inscreva nesse canal, Bora Falar, para poder acompanhar todos os episódios que vão ser trabalhados aqui nesse momento com o professor Alain, que com certeza vai trazer aí várias discussões importantes que vai fazer a diferença realmente para o cenário que a gente vive hoje aqui no estado de Mato Grosso. São discussões importantes que eu acredito que você vai trazer aqui, né, Alain? E fazer parte desse momento foi muito gratificante. Dar a voz para uma mulher aqui, como primeira convidada aqui desse podcast, para mim foi muito importante. Eu acredito também que para as pessoas que estão aqui acompanhando esse momento, também é algo muito gratificante, de fato. Então, se inscrevam nesse canal, curta, compartilhe, para poder fazer isso aqui avançar e chegar em muito mais pessoas. Gratidão, Graci. Só tenho aqui uma coisa para te dizer, valeu demais. E você que está nos acompanhando até agora, chegou até o finzinho, obrigado de coração. E se liga aí, compartilhe com as pessoas esse podcast maravilhoso com a professora Graciele Quarient e espere o próximo episódio do Bora Falar. Valeu, gente, obrigado.